Balanço Geral mostrou uma reportagem sobre uma denúncia em que uma professora da rede municipal de Camboriú supostamente teria agredido e ofendido uma criança de 6 anos com palavras de cunho racista. Pois então, a nossa equipe conseguiu falar com a professora envolvida nesse caso, que deu a versão dela e a gente mostra em detalhes para você. Acompanhe. Nós mostramos o caso de uma suposta agressão de uma criança de 6 anos, estudante de uma escola do município de Camboriú. O menino, segundo o responsável, também teria sido vítima de palavras com teor racista. Estavam todos eles sentados, ela mandou cruzar o braço, ele cruzou um e no mesmo momento ela já mandou ele cruzar o outro. Ele ficou em choque, ela pegou e tacou uma borracha nele para tentar corrigir. Aí ele começou a chorar, ela chamou ele de macaco burro e ele continuou no choro. E quando ela viu que ele não ia parar de chorar, ela tacou a segunda borracha. Nossa equipe ouviu a professora envolvida no caso. Segundo relatos da professora, ela estaria promovendo uma série de atividades sobre o Dia da Consciência Negra. Ela estaria em sala de aula contando uma fábula sobre um macaco e um peixe. E aí, as crianças começaram a comentar sobre os personagens. Alguns entenderam mais ou menos, outros mais espertinhos disseram: prof, o peixe é burro. Eu digo: mas a gente não pode dizer isso, né? E prof, mas ele não entendeu, né? Ele não é inteligente, por isso que ele falou que o macaco era burro. E aí nós ficamos até meio sem saber o que dizer para as crianças, né? Numa hora dessa, porque é coisa de criança, eles não têm maldade. Sobre o episódio de agressão, a professora explica que teria jogado a borracha apenas para chamar a atenção do aluno, mas que o objeto não atingiu o garoto. Como ele não parava, eu busquei a borracha que estava umas 3 mesas dele e joguei no canto da mesa com o intuito de quê? De dizer: ei, para, termina, deixa eu continuar a história. A professora tem 30 anos de experiência e já passou por todos os níveis educacionais. Atualmente, a turma que ela leciona tem quase 30 alunos. Segundo o advogado da educadora, tudo não passou de um mal-entendido. Ela chamou a atenção do aluno, né, porque não estava prestando atenção. E as crianças, né, interpretando o que se passou, começaram a falar, né, o macaco burro e tal, porque o macaco cometeu um determinado erro ali na interpretação da história. E a criança, eu acho que ficou, né, talvez chateada não com aquilo, ou talvez as crianças possam ter falado, né, algum pode ter comentado ou relacionado, e houve um grande mal-entendido. A professora lamenta o episódio. A minha diretora foi exposta, a escola foi exposta. Nós lá temos excelentes profissionais, acho que ninguém merecia isso. Gente, a situação aí, o esclarecimento, a versão por parte da professora que buscou certamente um advogado para fazer a sua defesa dessa acusação feita. Os pais alegam que a criança chegou em casa e não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que ele relatou várias vezes, né? Algum tom de agressividade nas palavras, nas atitudes, mas a mãe disse: não, isso é coisa normal, faz parte da escola, o chamamento de atenção. No entanto, segundo a criança que chegou a chorar quando relatou para os pais, ele teria sido chamado de macaco burro, que foi essa frase. Agora, o chamamento de atenção numa escola, para quem trabalha na área educacional, foi o que eu disse aqui nessa semana no Balanço Geral. Se o professor, se a professora não está dando conta de manter a criança, né, em ordem, primeiro, que essa desestabilização emocional que a criança pode estar sofrendo, a fim de gerar nela qualquer situação que ela não tenha o autocontrole em ouvir alguém que está numa hierarquia acima dela de autoridade, como a professora, primeiro, os pais devem ser consultados. A direção da escola deve ser consultada e, se necessário, uma criança ser muito serelepe, uma criança ser muito agitada, até mesmo um acompanhamento psicológico para saber quais são os fatores disso. Agora, jogar uma borracha para chamar a atenção, vou ser bem sincero para você, não é a melhor maneira de chamar a atenção de alguém, principalmente de criança, gente. Então, essa situação está sendo apurada pela Secretaria de Educação da cidade de Camboriú. Inclusive, outras professoras que estariam na mesma sala também foram ouvidas pela Secretaria. A professora segue afastada pela Secretaria Municipal de Educação de Camboriú, que está averiguando, então, os fatos e depois vai decidir o que será, então, realizado.